Vamos falar um pouco a respeito principalmente de milho, de soja, como é que vem os fatores ligados à demanda, como que outros elementos acabam influenciando no cenário atual, geopolítica, eleição, né, confirmada de Donald Trump, o que pode ocorrer, né, mas principalmente como que o produtor brasileiro tem sido impactado por esses fatores de mudança. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com Enio Fernandes, que participa conosco pela internet. Enio, obrigado por estar conosco ao vivo nesta tarde de terça-feira. E eu começo te perguntando a respeito das negociações hoje de soja, de milho. Como é que ficou o mercado agrícola após esses fatores de confirmação? Tanto a safra americana e a sua colheita já praticamente conclusa, aqui o andamento da semeadura no Brasil, que também já vem em fase de conclusão, eleição de Donald Trump, também outros fatores que influenciam no mercado. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar com você, é um prazer estar aqui no Agricultura BR. Na verdade, nós temos fatores fundamentais, né, e outros fatores que não são fundamentais. Quando a gente olha só os fundamentos, a safra americana já colhida, o Brasil já plantou 85% de toda a sua soja, o clima está ajudando, o clima vem bem, regiões importantes do Brasil estão com altas temperaturas e boas pluviometria, isso ajuda a produtividade. O estado do Mato Grosso é um estado que se encaixa nessa descrição, Goiás é um estado que se encaixa nessa descrição. Então, a safra está vindo muito bem. Isso tende a pressionar as cotações de Chicago. Acontece que a gente tem alguns senões sobre a frente, né? A eleição de Donald Trump deixa uma grande nuvem de incerteza. Não é só mais oferta e demanda, só os fatores fundamentais que pesam nas cotações. Qual será a gestão de Donald Trump? E eu tenho uma história até interessante para a gente poder dividir aqui para entender o momento do mercado. Recentemente eu estava falando com um trader de São Paulo e ele me perguntou assim: será que a China vai reagir? Eu respondi a pergunta dele quando eu pergunto: reagir como? Donald Trump não fez nada, eu não tomou posse, não soltou nenhuma norma, nenhuma. Então, assim, o mercado está num grau de defesa muito grande. Os primeiros nomes que são comunicados para a gestão Trump são extremamente protetores da indústria americana, tem um antagonismo muito forte com a China. Em condições normais, se a gente respeitar o discurso dessas pessoas e até do próprio Donald Trump anteriormente, o que a gente enxerga? Enxerga uma relação tensa. Com uma relação tensa, a gente favorece as cotações aqui no Brasil. A gente pode ver Chicago caindo, mas os prêmios devem corrigir na tentativa de tirar essa soja. Só que, de novo, nós estamos falando em possibilidades, nós estamos pré-julgando, porque Trump só assume no final de janeiro, dia 20 de janeiro que ele assume, você tem um tempo ainda para tentar digerir o que vai acontecer. Fundamentalmente, os preços estão pressionados, as cotações estavam poucos dias atrás, agora, semana passada, abaixo de 10 bushels points. Ontem, elas recuperaram o patamar de 10 bushels points do contrato de janeiro, que é o mais líquido, principalmente devido à tensão no Mar Vermelho entre Rússia e Ucrânia, né? E agora, de novo, por essa mesma tensão, nós estamos vendo o mercado recuar um pouquinho, se aproximando de 10 bushels points. No final do dia, nós temos muita incerteza. É muito mais do que a oferta e demanda. A geopolítica daqui para frente, junto com a poderosa mãe natureza, vão determinar as cotações da Bolsa de Chicago. Enio, dá para dizer que a especulação que hoje há, tanto em relação às ações que o novo governo norte-americano possa vir a ter, também especulações em torno do clima na América do Sul, tem conseguido precificar de uma forma correta a campanha 24-25 global, principalmente de soja? Essa pergunta sua é muito interessante, principalmente quando você usa a frase precificar corretamente. Os preços são dados agora nessas expectativas, tanto dos fatores fundamentais que são baixistas, mas esses fatores de geopolítica tendem a ser altistas. O mercado está incerto. O que a gente consegue ler disso? Toda vez que o mercado rompe os 10 dólares por bushel, chega perto do suporte de 9,50, o suporte está perto de 9,50 bushels points, toda vez que ele chega, quebra 9, 9,80, 9,90,
9,80 e poucos, você tem um estímulo à compra. E as exportações norte-americanas, os números estão muito bons de soja, né? Milho também, né? Outra coisa que nos causa uma certa atenção, e aí a gente tem que prestar bastante atenção, é as posições dos fundos, os fundos de investimento. Eles estavam shorts em soja, milho e trigo. Eles já estão longs, short quer dizer vendidos, né? Eles já estão longos, eles estão comprados no milho e diminuíram drasticamente a posição vendida da soja. Esse é um sinal de atenção, quer dizer, o mercado está tentando se preparar por possíveis ações de Trump. E aí eu queria deixar outro ponto para a gente pensar junto sobre a mesa. Esse é o último mandato de Donald Trump. Ele não vai ter outro mandato. Nos Estados Unidos só pode ter 2 mandatos consecutivos ou não. Então, esse é o último dele. Ele vai querer deixar o legado dele, a história dele. E nessa caminhada de deixar o legado dele, ele deve implementar, sim, o que ele prometeu. O time que ele está mostrando sinaliza isso. E que Trump prometeu? Taxar importações chinesas em 60%, linearmente taxar todas as importações a 10% e também ameaçou o México. E aí abre uma série de oportunidades e risco aqui para o Brasil. Primeiro, eu não acredito que ele vai taxar a China completamente em 60%. A inflação nos Estados Unidos cresceria muito. Mas ele deve taxar a China e deve taxar outras commodities, outros produtos. E deve também promover uma pressão muito forte no México, até porque são ideologicamente diferentes a gestão americana da mexicana agora. Isso vai abrir oportunidades para o Brasil ganhar mercado de milho no México. O México é o principal comprador de milho dos Estados Unidos. E no caso da soja, a questão é muito mais, como é que eu vou te falar, delicada. Por quê? Se você pegar Estados Unidos, Argentina e Brasil, esses 3 países produzem aproximadamente 87% da soja do mundo. Se eu preciso comprar soja, eu vou comprar aqui. A Argentina ela é mais especializada em farelo de óleo. A plataforma de grãos dela não é robusta. Vai sobrar o Brasil se tiver retaliação da China com os Estados Unidos, uma resposta a essas possíveis taxações. Isso abre também uma oportunidade para o produtor brasileiro. O cuidado que nós temos que ter é tempo e como isso vai acontecer. Às vezes o produtor escuta essa declaração nossa, recua fortemente das vendas e perde oportunidade de travar preços bons para o ano que vem. Preços bons não são os mais altos que eu estou falando, mas com margem, no mercado que vai ter muita oferta. Nós temos condições sim de colher 165, 170 milhões de toneladas do Brasil. A Argentina tem condição de colher mais de 50 milhões de toneladas de soja. Então é muita soja chegando no mercado no mesmo momento. E nós saímos de uma boa safra americana. Ou seja, quando eu olho a relação estoque-consumo, os nossos estoques vão estar extremamente elevados. Isso naturalmente chamaria os preços para baixo. Só não chamou, os preços só não estão menores por 2 fatores. Primeiro, o comportamento do dólar. Segundo, essa incerteza do que Donald Trump vai fazer. Uma estratégia inteligente é você proteger parte da sua produção. E com essa parte dessa produção protegida, no momento da colheita, você pode escolher se vai participar do jogo ou não. Se os preços estiverem interessantes, você pode participar do jogo. Se os preços não estiverem interessantes, você sai da ponta de venda, espera chegar o melhor momento, ou devido à geopolítica, ou devido ao clima, ou devido à demanda. Mas se você chega na colheita, você tem seus compromissos a serem pagos, você tem suas obrigações a serem liquidadas, e você não vende nada, e na colheita o Trump demora demais a tomar essa atitude, ou não toma atitude nenhuma, nós vamos ver os preços muito abaixo que estão hoje. Por quê? Porque o peso da safra chega ao mercado. E aí, no lado da demanda, a nossa demanda, o principal comprador do mundo é a China. Ela está rodando, orbitando perto de 100 milhões de toneladas há muito tempo. Ou seja, tem que tomar cuidado, tem muita incerteza na mesa para você chegar na colheita completamente desprotegido. Enio, um fator que eu acho interessante, né, só resgatando aqui que
O próprio Donald Trump já fez, não vou nem dizer que é uma ameaça velada, ele já prometeu tomar atitudes mais drásticas em relação ao governo mexicano, se não tomar uma providência em relação aos imigrantes ilegais que atravessam a fronteira com os Estados Unidos. E aí, estou lembrando aqui, do ponto de vista econômico, uma relação que nós temos com o México, Brasil e México, que, de certo modo, em vários momentos, teve alguma rivalidade. Tá? Essa rivalidade ela ficou presente em várias negociações, tentativas de acordo, entre outros fatores. E aí, se tiver esse cenário um pouco mais conflituoso com os Estados Unidos, do ponto de vista comercial, o milho brasileiro, ele consegue chegar no México de uma maneira competitiva, porque você tem o milho americano, além de você ter uma grande produção, um grande estoque de milho, você tem uma logística muito eficiente nos Estados Unidos. O nosso milho consegue ir para o México de uma maneira logística barata, mais em conta e ficar competitivo para os mexicanos? Muito bom o seu ponto. Realmente não. A grande produção americana e a logística americana e a proximidade com os Estados Unidos favorece muito o milho americano, não é por nada que o México é o maior comprador de milho dos Estados Unidos. Agora, se nós tivermos tensões entre os dois países, pouco tempo atrás o México estava alegando que não compraria mais milho transgênico. Isso impede quase todo o milho americano entrar. E o México comprou o milho brasileiro em determinados momentos no passado, como uma forma de negociação contra o comércio com os americanos. Se por acaso não ocorrer nada, a relação entre México e Estados Unidos continuarem fraternas, ou não digo nem fraternas, normais, a nossa chance de vender para o México é muito pequena. Mas quando você tem uma guerra comercial, não é a questão financeira que impede, né, que impera. Você tem detalhes além do financeiro. Nós podemos ver o Trump taxar importações do México. E o México ele é muito dependente dos Estados Unidos, né? Completamente dependente, comercialmente falando. O México, em contrapartida, ele tem poucas armas para retalhar os americanos. Uma das armas seria não comprar milho nos Estados Unidos e vir comprar milhos de outras origens. Caso isso ocorra, o México olhando para outras origens, aí sim o Brasil tem um forte potencial competitivo. Agora, em condições normais, não. A robustez, o volume da safra americana, a logística americana, favorece muito os americanos a vender para o México.